Segunda-feira, 20 de maio de 2024. Ontem foi domingo e a igreja celebrou, num domingo festivo, o dia de Pentecostes. Mas nossa pequena reflexão, hoje temos como tema o Espírito Santo, os seus 7 dons e a nossa vida em Cristo. Deus, uno e trino, esse é o mistério da nossa fé. As pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm em comum uma única lei, o amor. A nossa fé nos diz que são 3 pessoas em um só Deus, isto é, 3 pessoas distintas e uma única natureza, a divina. Dessas 3 pessoas, nós nos relacionamos muito bem com o Pai e o Filho, porque tanto no Antigo Testamento que nos referimos muito ao Deus Pai, que é o Criador, como no Novo Testamento, que começamos a nos referir ao Deus Filho, Jesus, fiel Redentor. Logo, além da figura do Deus Pai, passamos a nos familiarizar com a figura do Deus Filho. Mas é no Novo Testamento que começa a aparecer com mais clareza a figura do Deus Espírito Santo, o Santificador. Inclusive, quando Jesus nos promete que irá nos enviá-lo como protetor, nos diz que fará isso em unidade com o Pai. Mas qual é a importância do Espírito Santo na nossa vida? É muito importante saber que nós só somos chamados de cristãos graças ao Espírito Santo, porque foi ele que gerou em Maria Jesus. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele também é aquele que nos abre as portas a Cristo. Por isso, como só podemos ir ao encontro de Deus através de Jesus, porque Ele é o caminho, assim nós só aderimos ou aceitamos ou nos convertemos a Cristo pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Então, nós podemos anunciar Cristo em todos os lugares que estivermos. Porém, só o Espírito Santo é quem chama os seguidores de Cristo. Nenhum de nós, por mais bela pregação que faça, é capaz de chamar alguém para Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso, que não devemos nos gabar ou achar que somos merecedores de aplausos porque anunciamos a boa nova. A conversão é um chamado do Espírito Santo. Logo, é Ele que nos chama a mudar de rota, de atitude, nos mostrando o verdadeiro caminho a seguir. Jesus é o caminho e o Espírito Santo o guia. Foi o próprio Jesus que nos disse que rogaria ao Pai para nos mandar o Espírito Santo, que ele o chama de Paráclito, que quer dizer aquele que está junto, que advoga, que consola, que guia. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. E essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Jesus passa pela sua paixão, morte e ressurreição. Os apóstolos não se dissiparam, mas permaneceram unidos, mesmo sem compreender bem aquilo que estavam fazendo. E foi em um desses momentos de estarem juntos
que Jesus lhes aparece e lhes dá o Espírito Santo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulo 19, versículos 21 e 22. Esse foi o primeiro momento em que os apóstolos receberam a graça do Espírito Santo. O segundo foi no dia de Pentecostes. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e piedoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Essa ação do Espírito Santo não ficou ali apenas sobre os apóstolos, mas se estendeu aos diversos povos, ao ponto que eles compreendiam aquilo que os apóstolos falavam em suas próprias línguas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos capítulo 2, versículos 5 a 8. O Espírito Santo age e faz o que quiser, porque ele é livre. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Porém, muitas vezes nós queremos enjaulá-lo, enquadrando-o em algum esquema nosso, isto é, agimos junto às pessoas, dizendo-lhes que aquilo que estamos fazendo vem de Deus, e na verdade não é, porque vem mesmo é do nosso egoísmo, da nossa avareza e da nossa ganância. Ora, se quem age nas nossas vidas por graça do Pai, do Filho e ao Espírito Santo, então estamos o enjaulando nas nossas misérias e avarezas. Isto é grave, muito grave. O Espírito Santo está sempre pronto a nos distribuir os seus dons, e olha, que são muitos. Agora é preciso que estejamos prontos para recebê-los, isto é, que estejamos vivendo a nossa fé com coerência e verdade, pois na negação ele não age, porque a sua pureza não permite. Deus só age nos corações sinceros e puros. Todos os dias podemos pedir ao Espírito Santo que nos derrame os seus 7 dons: fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. Sabemos que não são só esses os dons do Espírito Santo, que existem outros, mas esses dons nos ajudam no nosso dia a dia a sermos coerentes com Deus e com os irmãos. Irmãos e irmãs, não nos fechemos a ações do Espírito Santo em nossas vidas. Deixemos que ele tome conta de nós e nos ajude a sermos verdadeiros cristãos. Jesus, quando pensou em nos mandar o Espírito Santo,
não quis agir sozinho, mas entrou em acordo com o Pai. Isso nos demonstra o quanto nós estamos longe da verdadeira vida de um cristão, pois é tão difícil para nós vivermos em unidade. Nós nos desentendemos com muita facilidade com os irmãos de fé da nossa comunidade ou congregação, com os nossos párocos ou pastores, demonstrando o nosso egoísmo e a nossa falta de humildade para aceitar a opinião do outro. A ação de nos enviar o Espírito Santo foi um ato de plena unidade entre o Pai e o Filho. Logo, o Espírito Santo, que é fruto dessa unidade, não pode fazer algo diferente do que querer a nossa santificação, que consiste em vivermos unidos entre nós e unidos com a Santíssima Trindade, pois é ela que nos introduz na vida cristã através do batismo. Portanto, ele fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como vimos, o batismo é a nossa porta de entrada à nossa vida cristã. Logo, é ele que nos abre as portas ao conhecimento da nossa fé. E o Espírito Santo é aquele que nos ajudará a compreendermos tudo aquilo que Cristo nos ensinou sobre o Pai, sobre Ele mesmo e sobre o Espírito Santo. Marcos Lauretino. Caríssimos e caríssimas, chegamos a mais um final das nossas pequenas reflexões, que teve como tema de hoje o Espírito Santo, os seus 7 dons e a nossa vida em Cristo. Gostaria de agradecer àqueles que se inscreveram nos últimos dias e peço para que compartilhem essas reflexões para que possam chegar a mais pessoas. Peço também para aqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, assim nos ajudam a mantermos firme, ativo e podermos ter o nosso espaço para publicar essas pequenas reflexões. Obrigado.